encaminhando as suas perguntas, encaminhando as suas questões, que a conclusão do webinário, né, que a gente combinou aí junto com o Jefferson, a conclusão do webinário estaremos aí fazendo um bate-bola aí das perguntas para juntar, né, as perguntas mais importantes, mais interessantes, tentar passar para o apresentador. Então, podem estar questionando aí no chat. Perguntas do Profit Chart, esse webinário, essa apresentação é patrocinada aí pela empresa Nelogica, né? Então, dúvidas aí, perguntas que vocês tenham sobre o Profit Chart, podem estar encaminhando, que eu, dentro do possível, vou tentar responder tudo. E quero aproveitar para apresentar também, né, está junto conosco os colegas do mercado financeiro, Rodrigo Puga e o Paulo Fagotti, né, estão comigo aí no chat, então estão também nos auxiliando aí na parte das perguntas no chat. Já só para fazer uma breve apresentação, estão conseguindo me ouvir bem? Conseguem ver a minha tela? Tá tudo certinho aí? Beleza. Tranquilo, pessoal. Eu vou passar pro Latos. Tá conseguindo me ouvir bem aí, Latos? Tô te ouvindo bem, Lucas. Boa noite para você. Tranquilo. Eu vou passar, pessoal, a tela agora pro Latos e ele vai tocar a ficha aí para tá passando todo o conhecimento aí que ele possui para vocês. Coloquei a tela aí para você, Latos. Joia. Muito boa noite a todos aí. Vocês conseguem ver minha tela aí normal? Eu tô conseguindo ver a sua tela aí, tá Latos, né, na frente. Não, perfeito, perfeito. Muito boa noite a todos aí. Só reiterando aí, Latos, um minutinho, que em relação às perguntas que nós, enfim, vocês vão acabar fazendo, na conclusão aí que o Latos aí disse mais ou menos aí 1 horinha, vai ficar 1h15 em relação à apresentação. Na conclusão a gente vai estar dando espaço para perguntas, então podem estar mandando, eu vou separar e a gente faz um bate-bola aí na conclusão. Pode ir lá, Latos, já falei muito. Beleza, obrigado, Lucas. Muito boa noite a todos aí. Sejam muito bem-vindos aí. Inicialmente agradeço a presença de todos, né? Acho que uma terça-noite aí, a galera tá ávida aí para falar um pouquinho sobre o mercado, é sempre positivo, né? Para quem não me conhece, sou o Jefferson, mais conhecido como Latos, né? Trader aí há pelo menos 15 anos, né? Trader especialista em dólar há pelo menos 7, tá? Tive um período de praticamente 8 anos como grafista, né? Uma técnica que nunca consegui fazer se encaixar em tudo que eu fazia dentro do mercado, né? Então, eu até costumo dizer que durante esses 8 anos eu fui um perdedor, e acho que não é nem tanto pela técnica, mas pelo fato de eu não me encaixar com essa técnica, né? E quando eu descobri a leitura de fluxo, o tape reading, as coisas começaram a se encaixar, né? Começaram a fazer sentido, mais do que fazia para mim essa parte gráfica, né? E foi aí que começou a grande virada da minha vida aí, né? Eu era da área de TI, trabalhava com SAP, tá? E só que assim, me considerava de certa forma um frustrado no que eu fazia, né? Era bem remunerado no que eu fazia, era bom no que eu fazia, mas não era feliz, né? Não tinha liberdade, não tinha nada do que a gente busca para a vida, né? É o tipo de coisa que eu acordava infeliz todo dia para poder fazer, né? Putz, novamente tem que fazer aquilo, né? Então isso me incomodava muito e eu via muito no mercado a oportunidade de mudar tudo isso, né? A chance de fazer a diferença. E foi essa busca aí. Patinei durante 8 anos, com gráfico, não deu certo. E até o ponto que eu decidi ver se tinha alguém bem sucedido nesse mercado e o que esses caras faziam. E aí que eu descobri a leitura de fluxo, o tape read, e aí fui estudar isso e acho que foi a grande virada da minha vida, descobri o que era tape reading e o que eu poderia fazer com isso, né? Acho que o pessoal que já me conhece sabe que eu uso tape read puro, não uso gráfico para nada, literalmente nada. Acho que alguns acham que eu não gosto de gráfico, não é nem a questão que eu não gosto, é a questão que eu não uso, eu não vejo utilidade, né? E eu dei certo no mercado somente com leitura de fluxo. Então, hoje em dia, tudo que o pessoal encontra no gráfico, eu vejo no Times and Trades, eu vejo no tape reading, né, com o fluxo acontecendo, né? Que
É uma coisa bem evidente, né? Quando você está olhando o gráfico, você está olhando alguma coisa que já aconteceu. E você precisa fazer a junção de tudo isso para tomar uma decisão. Quando você é da leitura de fluxo do tape reading, você vê essa formação acontecendo segundo a segundo, né? Então, enquanto se forma um gráfico, o cara do fluxo já fez algumas operações, enquanto o grafista está esperando para fazer certas formações para poder utilizar, para poder fazer algum tipo de operação, para ter algum sinal de entrada, de compra e venda, né? Então, é uma coisa que eu nunca consegui me adaptar, né? Principalmente para o day trade. Eu acho que para o swing trade, position trade, é outro parâmetro, mas quando a gente fala de day trade, né, isso muda bastante, né? Só que ao contrário do que muitos vendem ou passam no mercado, eu nunca consegui transferir o tape reading para qualquer ativo que não fosse o dólar. Por quê? Quando a gente fala de tape reading, a gente precisa de uma série de conceitos para poder, de fato, fazer o tape reading se tornar alguma coisa sustentável, rentável, né, para o mercado, para você poder só fazer isso, sem utilizar gráfico, sem ter nenhuma outra ferramenta que te auxilie, a não ser a própria tela, né? Quando eu falo a própria tela de tape reading, eu digo times in trade, book aberto, book fechado e ranking de corretoras, né? E um volume price, né? Em alguns momentos, tá? E por que eu me encontrei em tape reading especificamente no dólar, né? Quando a gente fala de um mercado, para operar tape reading, a gente precisa de um mercado que tenha o quê? Fluxo, né? Um mercado líquido. Um mercado líquido e que gere movimentação de fluxo e, principalmente, que você consiga prever os possíveis movimentos desse mercado, né? E o dólar é um mercado muito para isso, né? O dólar é um mercado que você consegue não prever ao ponto de saber, vai acontecer isso, deixa eu fazer isso aqui porque vai acontecer e pronto, né? Não é uma coisa de banho de nada a vida, mas é uma coisa que você consegue ter uma noção baseado em tudo que acontece macroeconomicamente, no que pode levar esse mercado a fazer determinados pontos, né? Então, eu costumo dizer que para um bom trader de dólar, a primeira coisa que o cara tem que ter é saber conhecer muito de macroeconomia, né? Conhecer ao ponto de saber o que pode influenciar na moeda, a nível de países, a nível de indicadores, a nível de notícias, né? A gente está falando da moeda comercial do mundo, né? Então ela é operada em praticamente todos os mercados do mundo. E assim, tudo que acontece nesses mercados, na economia desses mercados, refletem na moeda, né? E consequentemente, como isso vai dando a volta ao mundo, quando chegar no nosso mercado aqui, vai ter um certo reflexo. Então a gente precisa saber esse reflexo. É o primeiro ponto para se conhecer o dólar, é o primeiro ponto para poder se posicionar. Como que pode ser o nosso dia do dólar? Ou nunca ninguém se perguntou por que fecha a 10 no dia seguinte abre a 30? Né? Tem um porquê disso. Né? E o porquê, a explicação é o que aconteceu no mundo enquanto aqui estava fechado. Né? Então isso é importante saber isso aí. É o primeiro passo para quem quer operar especificamente o dólar. Tá? E os próximos passos é você conhecer o que causa movimento na moeda, né? E como você tirar proveito, como você identificar esses movimentos e o que você pode fazer para tirar proveito disso. Né? Uma coisa indispensável no mercado de dólar é você saber que tudo que acontece no dólar, ou ele sobe ou ele cai por um motivo. Né? E esse motivo ele tem que ser motivo para muita gente. Não adianta eu achar que é um motivo de compra, sendo que o mercado todo, ou todos os outros players acham que não é motivo de compra. O mercado não vai subir só porque eu acho, só porque eu quero. Né? O mercado ele vai se movimentar porque muita gente quer. Né? Eu costumo dizer que o mercado é coletivo. Né? Ele só sobe ou só desce quando muita gente quer. Não existe lobo solitário no mercado. Né? Então a gente fala, um player pode mudar o mercado. Não pode. Né? Ele pode fazer um movimento, mas não a tendência do mercado. Ele não vai definir para que lado o mercado vai. Né? Quem define para onde o mercado vai é o coletivo. Né? Então, quando você analisa o coletivo, né, você consegue ir junto com o mercado, você consegue sentir a força dos movimentos do mercado. Né? E isso são os parceiros. O que são os parceiros? São vários players querendo a mesma coisa. A convicção de muitos é que gera o movimento tanto de compra quanto de venda. Né? Vocês pararem para pensar um momento,
os maiores movimentos que vocês veem no mercado, se vocês analisarem o Times in Trades, vão perceber que esses movimentos são coletivos, né? São movimentos de vários players querendo a mesma coisa. É um movimento que você vê a UBS comprando, você vê o BTG comprando, você vê a ICAP comprando, você vê a XP comprando, todos com intensidade, com agressividade, a Modal comprando, entendeu? Quando você vê a Modal, sou eu, né? E, então, tudo isso aí gera o quê? Gera convicção para o mercado, né? E quanto mais gente está convicta que o mercado é para aquele lado, tem motivos para seguir o mercado para aquele lado, mais outros se convencem dessa convicção. E é isso que gera os grandes movimentos no mercado. Não estou nem falando de pontos, que pontos são esses, mas os movimentos do mercado, né? Se vocês notarem, toda vez que hoje mesmo foi um dia muito bom no dólar, né? A gente vem de uma sequência de dias meio mortos, e hoje a gente teve um dia muito líquido, né? O mercado caiu bem, subiu bem e caiu tudo de novo, né? E se vocês notarem os movimentos, foram todos movimentos com parceiros, vários players juntos, né? E esses movimentos, além de gerar parceria de gente que quer ir para aquele lado, gera um movimento de quem estava na contramão e percebe que está errado e começa a estopar. Então, eu costumo dizer que são os movimentos forçados também. Players que precisam, percebem que ele está contra o movimento e ele obrigatoriamente se torna parte do movimento porque ele está estopando, zerando uma posição. Tá? Então, isso é muito importante se observar no mercado, os parceiros, né, do mercado, os players que fazem a coisa acontecer, o coletivo do mercado, né? Muito pouca gente dá atenção para isso, mas isso é uma coisa muito importante. Tá? E é uma coisa que você percebe aonde? No Times in Trades. No Times in Trades e no deslocamento de preço do book. Né? Você vê que está tendo agressão, está tendo movimento, players diferentes e está deslocando o preço. É tudo que a gente precisa para confiar ou não no movimento. Né? Quem me acompanha mais de perto sabe que eu olho muito para número redondo. Né? E eu não olho porque assim, que legal o número redondo, eu gosto do número redondo. Não, eu olho porque é muito importante. Né? São números que são muito importantes e são números que são referências para todos no mercado. Né? São pontos de liquidez que acaba gerando muita entrada de fluxo e muito stop de player também nesses pontos. Né? Então, entenda números redondos todos terminados com 0 ou 00. Tá? Então, esses pontos sempre são referência para muitos players, tanto para entrar numa operação, né, como para sair, porque sempre sabe que tem entrada de liquidez nesses pontos, então muita gente aproveita esses pontos para zerar suas posições. Né? Sem falar nenhum ponto específico, claro que acho que dentro desses números redondos tem os que tem mais referência, principalmente os bola-bolas, são os pontos mais importantes. O vídeo exemplo hoje do bola-bola 100 hoje no mercado, que foi um ponto de briga, que defendeu, perdeu, defendeu de novo, perdeu algumas vezes. São pontos que tem posição de players nesses pontos, tem muita gente que aproveita esses pontos para zerar suas posições, existe stop de player nesses pontos. Tá? Então, independente de qual seja esses pontos, 10, 20, 30, 40, 50, sempre vale prestar atenção. Como que o mercado chega e como que o mercado se comporta nesses pontos. Tá? Isso serve para qualquer mercado, mas para o dólar mais especificamente. Tá? Esses pontos são muito respeitados no mercado americano também. Tá? Em qualquer mercado. Mercados são números. Né? E números redondos têm uma certa força dentro do mercado e são respeitados, são brigados, e quando perdidos, são pontos de muito movimento. Né? E é que acaba gerando grandes operações. Né? O pessoal até brinca que eu sou o cara do bola. Não, não sou o cara do bola, não é meu único operacional. Mas é um ponto importante, é um ponto que todo mundo tem que prestar atenção. Todo mundo que está no mercado tem que saber a importância desses pontos, independente até do que ativo opere. Né? Eu falo especificamente do dólar, mas qualquer ativo que você operar, se você notar esses pontos, vai notar que eles são pontos importantes e que vale sim a pena se dar atenção a eles. Né? Uma outra coisa que eu julgo muito importante no mercado é o quê? É o metajogo. Né? Quando a gente está no mercado, a gente atua contra outras pessoas. Existem outros N participantes. Né? E cada participante que vai para o mercado, principalmente os grandes players, eles vão com uma estratégia. Eles não vão simplesmente para ver, vamos ver o que acontece no mercado e pronto. Não, eles vão para o mercado com uma estratégia, né, definida. Ele fez lá a sua preparação, panorama e tudo mais, ele tem lá na sua mão o que ele precisa fazer, quantos lotes ele tem na mão e o que ele precisa fazer com aqueles lotes. E ele simplesmente não coloca esses lotes no mercado, ele vai trabalhar esse mercado.
esses lotes. Então ele tem uma estratégia. Então é muito importante a gente que de leitura de fluxo, de tape reading, analisar, entender qual que pode ser a estratégia desses players e tomar proveito. Tudo que acontece no mercado, cada movimento, é gerado por alguém, né? E tem o porquê desse movimento no mercado. Então, a gente, como trader, a gente precisa entender esses movimentos e tentar tirar proveito desses movimentos. Muita gente fala, então tem que tentar adivinhar. Não. Com o tempo de tela, com a interação dos players, juntando times in trades, ranking e outros fatores, book e tudo mais, a gente consegue ter noção. A gente nunca vai ter certeza de nada do que eles estão fazendo, mas a gente consegue ter uma boa noção do que ele está fazendo ou do que ele pode estar querendo fazer, né? E aí entra da gente poder tentar tirar proveito disso. E tudo tem um metajogo por trás, porque tudo tem um porquê no mercado. E o metajogo é a ideia de você entender esses porquês e é a ideia de você poder tirar um proveito desses porquês. Isso é fundamental para quem opera tape reading, tá? Entender o metajogo do mercado, né? Quem joga poker tem o metagame do poker, né? Que é você ler o seu oponente, né? O poker ainda tem uma facilidade que o cara está na sua frente, né? Quando você joga numa mesa real, tá? E o mercado não, o mercado o cara está do outro lado da tela. Então, baseado nas ações dele, você tenta entender o que ele está fazendo para poder tirar proveito. Mas não deixa de ser uma coisa muito importante. Fácil? Não. O mercado não é fácil. Nada que você vá fazer no mercado é fácil. Mas é preciso ser feito. Tá? Muita gente me questiona sobre leilão, né? Hoje eu vejo por aí muita gente fala de leilão, né? E eu fico até feliz em saber, tem muita gente já operando leilão, que na época que eu comecei, a maioria do pessoal tinha medo de leilão, né? Que comentava que leilão é uma coisa que não se opera, que não dá para entender, que ninguém sabe o que está acontecendo ali, só os grandes. E não é verdade, tá? Não é verdade. O leilão é um fator de grandes operações, tá? De grandes oportunidades. Não é todo dia que se tem bons leilões para se operar, mas é um fator de operação, uma coisa que a gente tem que saber operar, tá? Tem muita coisa por trás do leilão ali, e ali tem muita intenção, até mesmo baseado no que aconteceu no mundo, a nível de notícias, a nível macroeconômico, e que pode refletir muito no dia, mas principalmente vai refletir na abertura, que é o leilão de formação do preço de abertura do mercado, né? Então, baseado em como fechou no dia anterior, como que foi o ajuste, tudo isso reflete em como vai ser o leilão e quais oportunidades esse leilão pode ou não trazer, tá? Então, assim, vale todo mundo ir atrás de entender isso, ir atrás de como funciona isso e qual que é a utilidade, né? Como que eu posso tirar proveito de todo esse processo de leilão, tá? Isso é inerente para todo mundo. Todo mundo deveria ir atrás e conhecer como é o leilão, principalmente para ver que, assim, antes da abertura do mercado já existe oportunidade. O mercado nem abriu, mas já existe oportunidade se formando, né? Mas a oportunidade é aquela coisa, sempre para quem está pronto, tá? Então, vale a ressalva de procurar analisar o leilão, verificar como estão as filas de leilão, qual fila está mais forte, qual está fraca, o preço teórico, qual que é o preço teórico, qual a distância que esse preço teórico está do ajuste, do fechamento, a quantidade teórica, quanto que está isso, né? A Anelógica, o book fechado da Anelógica, ele tem um book teórico de leilão, que é muito interessante, que é a prévia de como que vai abrir o mercado e como que vai ficar as ordens penduradas no book, quantos lotes vai sair na abertura, tudo, a junção desses fatores forma um leilão e forma uma oportunidade de compra e venda, tá? Então, aconselho a todos buscarem conhecer a fundo leilão, né? Um outro fator bem importante para quem opera principalmente dólar via fluxo é as notícias, né? Hoje, para quem acompanhou, às 13, né, teve o discurso da Yellen, tá? Que é a presidente do Banco Central americano, tá? E baseado na fala dela, que a gente considera isso como uma notícia, o mercado saiu lá do 112, foi para o 138 e depois voltou tudo e perdeu o 100. Tá? Mas no momento da fala dela e alguns minutos depois, se gerou um fluxo muito grande, né? Um movimento muito grande e momentâneo, baseado o quê? Na notícia.
teve a notícia foi um motivador de compra, vários players parceiros tinham em mente que era um motivador de compra e saíram comprando o mercado, puxando o mercado saiu do 12 e foi lá para o 38. Tá? Nesse meio tempo, teve os parceiros forçados, que é o pessoal que estava na ponta contrária vendida, que saiu estopando. Tá? Então, conhecer notícias, saber o horário que saem as notícias, saber a relevância dessas notícias, é muito importante para qualquer ativo que você opere, principalmente para o dólar, que é um ativo de motivos. Tá? É um ativo que depende desses motivadores para gerar certa convicção para alta ou para baixa, tá? Que no caso hoje foi para alta. Então, é muito importante todo trader de mercado, principalmente de TR, de leitura de fluxo, né, de tape reading, conhecer isso. O que é notícia importante? Qual o peso dessa notícia? O que ela pode trazer para o mercado? Não é assim, essa notícia se sair assim, eu vou comprar, se sair assado, eu vou vender. Não, não é assim que um cara de tape reading funciona. Né? A gente reage ao fluxo. Né? Eu não preciso saber o que a Ellen falou, eu preciso olhar para o mercado, para o fluxo do mercado, eu vou ter noção que assim, ou ela falou alguma coisa boa, ou ela falou alguma coisa ruim. Né? E o fluxo que o mercado gerar é para o lado que eu vou. Eu não preciso interpretar a notícia. Eu preciso saber que ela vai gerar, essa notícia tem potencial de fluxo. Qual fluxo vai ser? Eu vou descobrir na hora que ela sair. Né? Muita gente fica tentando interpretar, se sair assim, pode sair assado. Se é assado, né? E muitas vezes engana. Né? O rei da enganação de fluxo é o payroll, por exemplo. Muita gente, o último payroll, muita gente falou, nossa, saiu positivo, vai subir para caramba. O mercado arrebentou para baixo. Né? Então, assim, se eu fosse parar e tentar interpretar a notícia, era para alta, mas o mercado está falando que é para baixo, então dane-se a notícia. Eu vou seguir o que o mercado está dizendo. Então eu vou seguir o fluxo que o mercado gera. Mas que preço que eu escolho para... Nenhum, fecha o olho e clica. Notícia é isso, ela gera fluxo momentâneo. Né? Então toda notícia gera um grande fluxo momentâneo. Então você tem que entrar naquele fluxo. Né? E existem dois fluxos. O fluxo da ida, que geralmente é o fluxo de quem está entrando baseado na notícia, porque tem motivo para entrar naquela notícia, e tem o fluxo da volta, que é o fluxo que a gente fala da realização, que é o pessoal que olha, está com um puta lucro no bolso, fala, deixa eu realizar isso aqui antes que o mercado volte. Né? E aí tem o que eu chamo da famosa volta do mercado. Né? Ou seja, toda notícia vai e volta. Né? Vai na empolgação do fluxo gerado pelo movimento, né, da notícia, pelo motivador da notícia, e volta com realização, na mesma proporção, muitas vezes. Tá? Então é muito importante para quem é de leitura de fluxo, prestar atenção nesses movimentos, dar peso a esses movimentos. Né? Não existe você ser um trader, eu não opero notícia porque notícia está precificada. Está precificada depois, né? Mas na hora que ela sai, não está precificada, ela vai ser precificada. Né? Agora, se você está olhando um gráfico, você vai ver, sim, de fato, a notícia vai estar precificada nos candles que você vai estar olhando ali, na junção dos candles, para você tomar uma decisão posterior a isso. Só que o cara de tape reading já pegou a notícia, já pegou e já está com o dinheiro no bolso. Então, é bem importante você conhecer a agenda econômica, macroeconômica, e as possíveis notícias que são importantes e que podem gerar um grande fluxo para o mercado. Tá? E gerar, com certeza, grandes oportunidades. Tá? O mercado, hoje a gente teve um mercado atípico, né? Principalmente pegando fevereiro, nem falando de janeiro, mas falando de fevereiro, hoje a gente teve um mercado atípico, que mexeu bem, né? Se comparado com os últimos dias. Mas os últimos dias, a gente veio tendo mercados muito travados, né? Oscilando pouco. Ontem, por exemplo, a oscilação máxima do dia no dólar foi 15 pontos. Muita gente fala que não tem oportunidade, né? Eu costumo dizer que as oportunidades são um pouco mais escassas em mercados que oscilam menos, mas elas existem, né? Existem muito, né? O dólar é um mercado que dá para você trabalhar muito range, né? Que são os níveis de briga, né? O mercado fica ali 5, 6 pontos, sobe 5, 6 pontos, para num ponto, volta mais 5, 6 pontos, para num ponto, e às vezes fica horas, né? Nesse rangezinho aí, né? Que a gente chama, que são os níveis de briga. Isso são pontos importantes, são pontos operáveis, pontos que tem um metajogo por trás desses pontos e que vale a pena a gente entender o que está acontecendo e tirar proveito. Né? Analisar qual que é a tendência do dia, identificar qual que é a faixa desses níveis de briga e sempre estar atuando a favor desses níveis de briga, nunca contra, sempre a favor. Né? Então, se achando a tendência do dia e se identificando um range no mercado, você tem que atuar a favor desse range.
Tá? Isso você identifica onde? No Times in Trades, no Volumetric Price, para você ver onde que é a máxima e a mínima desse movimento, desses níveis de briga. Até porque o mercado fica um tempo nesse nível e uma hora alguém tira desse nível. E quando sai desse nível, o mercado tende a andar bem, tende a dar uns bons movimentos. Por quê? O cara que juntou o lote e está mais certo do que a outra ponta, ele vai forçar o mercado para um lado, né? Geralmente para o lado da tendência. E vai fazer com que quem estava contra stop também. Isso acaba gerando um bom movimento, né? Então, você pode ver que em dias parados acontece muito isso. O mercado fica trabalhando num determinado range, às vezes por horas, e quando sai desse range, sai no movimento forte e vai brigar em outro patamar. Volta a ficar em range de novo, né? Então, o trader de fluxo, de tape reading, ele sempre está atento a esse movimento. Está atento a entender quem que está fazendo esse jogo, qual que é a tendência e para que lado eu atuo, né? Porque pode gerar bons movimentos mesmo em dias parados, né? Coisa que pouca gente dá atenção. Porque geralmente o pessoal olha e fala, putz, o mercado está parado nessa merda, não tem o que fazer e tudo mais. E não é verdade, não é verdade. Existem oportunidades a serem tiradas disso aí, tá? Muita gente me pergunta, como que é o seu comportamento, né? Como que você atua no dia a dia do mercado, né? Como que um trader profissional atua no dia a dia? Qual que é o comportamento, né? Tanto dentro quanto fora do mercado, né? Você acorda 8h30 e 9 horas você senta para operar, o que que você faz? Qual que é a sua rotina? Como que é seu comportamento em cima do mercado, né? E apesar do mercado financeiro, pessoal, ser um mercado de muita liberdade, né, de muita liberdade mesmo, é um mercado de muita restrição, né? Então, eu costumo dizer que um trader ele tem que ter um comportamento, apesar que ele tem muita liberdade, principalmente flexibilidade de horário, ele tem que ter um certo comportamento diferente de todo mundo, né? Eu, por exemplo, acordo 4h40 da manhã para sair correr, para sair pedalar, tá? Antes de começar o meu dia no mercado, né? Eu gosto de 6h30 já estar no mercado, no meu escritório, começando a pensar no meu dia, começando a preparar, ver o que aconteceu no mundo, fazer o meu panorama do dia para ter uma noção para que lado o mercado pode ir, né? Existem alguns estudos que falam que nosso cérebro leva 3 horas para estar em 100% da sua capacidade. Então, se eu acordar 8 da manhã, 9 horas eu estou dormindo ainda. Então, eu não vou conseguir prestar atenção no mercado, né? Então, eu costumo dizer que um bom trader, ele tem certos comportamentos específicos. Um outro comportamento que é super importante é simplesmente você ter horário para operar. Tem muita gente que passa o dia na frente do computador. Não é isso que te faz bem sucedido no mercado. Não é isso que vai te dar mais oportunidades. Tenho certeza, quantos de vocês aí que ficam às vezes o dia inteiro, faz dinheiro na parte da manhã e devolve à tarde? Quantos? Tenho certeza que praticamente todos. Poucos aí. Eu falo porque eu já fiz muito isso, antes de aprender que assim, tem que ter horário, né? Se a gente busca ter liberdade, ser trader para ter liberdade, como que a gente vai ficar o dia inteiro na frente da tela? É cansativo, principalmente quando você analisa o mercado por tape reading, né? É cansativo você ficar olhando a tela, pensando a todo momento, né? Porque é isso que o tape reading exige de você. A todo momento você está analisando, você tem pontos de referências e você está tendo que juntar informações para tomar uma decisão ou para não fazer nada. Mas a todo momento você está pensando. Você não está esperando uma figura se formar, uma média cruzar ou qualquer coisa do gênero para poder tomar uma decisão. Não, você é parte você analisa e toma uma decisão, né? Então isso é cansativo. E você fazendo isso por 8 horas no dia, esquece. Você não consegue, vai chegar uma hora que sua cabeça não está pensando mais. E aí começa a dar as merdas, né? E você tem que conhecer muito o ativo também, que você opera, que para saber que horário que é interessante você operar esse ativo. Qual o melhor horário para operar esse ativo? Quando as notícias boas saem, quando que os players estão formando posição e por aí vai. Então, assim, essa coisa de ficar o dia inteiro na frente da tela não é um comportamento de trader, tá? Não é um comportamento de um autônomo, tá? De um trader profissional. Tá? Então, isso é uma coisa a mudar. Outra coisa a se mudar também, que é um comportamento de trade, é mudar, sabe? Escolher um ativo e ser o melhor nesse ativo. Não adianta você querer operar tudo no mercado, né? É o que eu chamo de pato.
Todo mundo dá risada quando eu falo isso, mas é o pato, o cara que quer operar tudo, quer operação, opção, índice, dólar e por aí vai. E o cara não é bom em nada, né? Isso não é um bom comportamento de trade. Aí o cara fica numa sala de índice, uma sala de ação, uma sala de opção, uma sala de dólar, e acaba não dando atenção para nada, porque a hora que um dá compra, o outro está dando venda, e aí você não sabe qual que você entra, você vai num, ou então você está posicionado numa coisa, mas está operando outra, a hora que você vê, está dando errado aquela coisa que está posicionada, aí você vai lá ver, esquece essa que você está fazendo agora. Enfim, não é um comportamento de um trader. Tá? Então, um bom trader, quem quer ser um trader profissional, precisa ser um cara focado numa coisa só. Não adianta ficar pulando de galho em galho que nunca vai dar certo. Então tem uma série de coisas que vocês precisam mudar na vida de vocês para ser um bom trader. Né? E começa pelo seu comportamento, pela sua forma de agir. Né? A nível de ansiedade, a nível de o tempo que você passa na tela, o que você está olhando na tela, o que você está procurando, o que você está operando, o quanto você conhece aquilo que você está operando, e por aí vai. Tá? Tudo isso é a junção de um comportamento de um bom trader. Tá? Então todos têm que pensar muito nisso. Tá? E uma das grandes coisas que fizeram muita diferença na minha vida foi a mudança comportamental na minha vida pessoal. Né? Eu tive que me tornar uma pessoa melhor para me tornar um trader melhor. Né? Porque eu achava que assim, cara, na época que eu estava começando com leitura de fluxo, eu ainda trabalhava na SAP, né? Trabalhava com SAP o dia todo, tentava operar de manhã, à noite eu tentava estudar, às vezes ficava de madrugada estudando, para o dia seguinte ir cedo para a empresa, para poder trabalhar, aí tentava ver mercado, ou seja, não tinha vida. Aí sábado, domingo eu queria estudar, porque não tinha vida pessoal, não tinha amigo, não tinha namorada, não tinha vida, não tinha hobby, não tinha nada importante. Minha vida era trabalhar e mercado, mercado e trabalhar. Né? E isso com o tempo, em vez de ser positivo, foi negativo. Né? Muito negativo, porque a gente precisa ter vida pessoal. Eu costumo dizer que a gente precisa ser bem sucedido na nossa vida pessoal para ser bem sucedido no mercado. E ser bem sucedido na vida pessoal não é ter dinheiro, é ser feliz, sabe? Ter hobbies, sabe? Ter coisas que vocês gostem, ter pessoas que vocês gostam de conviver, sabe? Dar atenção para filho, para esposa, para irmão, para irmã, para namorada, para amigos, sabe? É ter vida, dar atenção para você, que é a coisa mais importante do mundo. Então, ou seja, cuidar da alimentação, fazer esporte, sabe? Ter uma rotina saudável, tudo isso é importante para você ser um trader, porque quando você vai para o mercado, você precisa estar 100%. Você não pode estar 80%, não pode estar 90%, você tem que estar 100%. Você estando 100% já é difícil. Se tiver 80%, esquece, não vai dar certo nunca. Principalmente para tape reading. Você precisa estar ali focado, centrado, sabe? Com a mente aberta para aquilo que está acontecendo aos seus olhos na tela. Não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo, acha que só estudar resolve as coisas. Eu falo muito isso pessoal para meus alunos, né? Pessoal, segunda a sexta vocês focam no mercado e cuidam também da vida. Sábado, domingo, é seu, é o seu final de semana, é seu, da família, dos amigos, da namorada, do cachorro, enfim, faz o que você gosta. Não fica perdendo tempo de final de semana no mercado. Segunda a sexta-feira você se dedica a estudar, a analisar o que você fez, a operar, e a trabalho, para quem trabalha e opera. Mas assim, sábado e domingo é o momento de vocês focarem em vocês, darem atenção para vocês, de se tornarem uma pessoa melhor, se tornarem uma pessoa feliz, tá? Para você ir para o mercado bem, para você não ir para o mercado já frustrado. A pessoa que não é bem sucedida na sua vida pessoal, ela é uma frustrada no mercado, ela vai passar suas frustrações para o mercado. E aí, a gente já sabe o resultado, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então é muito importante repensar isso, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente tem que adicionar vida aos nossos dias e não dias às nossas vidas. Porque a vida passa. A vida passa bem rápido, né? E se a gente não aproveitou nenhuma coisa nem outra, a hora que a gente olha para trás e não viveu nada, né? Então isso é bem complicado, bem complicado. Né? Se vocês notarem, tudo que eu falei até agora, em nenhum momento eu citei nada gráfico. Porque tudo que eu falei é baseado em tape reading. Tanto analisar os parceiros, analisar números redondos, analisar leilão, analisar range, metajogo e N outras coisas, ajuste, e por aí vai, N outras coisas que a gente atua
quando a gente está operando no mercado por leitura de fluxo, tudo isso a gente não precisa de gráfico para nada. A gente está vendo ali a formação do gráfico. Claro que é um âmbito muito mais profundo, né? Mas a gente está analisando o que o gráfico vai se tornar. Né? Então, se a gente está analisando o que o gráfico vai se tornar, qual a utilidade da gente usar ele naquele momento? Nenhuma. Né? Quem já foi no meu escritório sabe que eu tenho 6 telas, isso, aquilo, e sabe que eu não tenho um gráfico nessas 6 telas. Né? E por quê? Porque eu não preciso. Não é que assim, tem birrinha de gráfico. Não. É simplesmente porque não precisa. Né? E quem é de tape reading sabe do que eu estou falando. Tem muita gente que, eu mesclo os dois. Ok, se funciona, ok. Mas assim, é possível somente com o tape reading puro. Você não precisa de nenhuma outra ferramenta gráfica para complementar as suas operações e o que você vai buscar dentro do mercado. Né? Para não dizer que não usa nenhuma ferramenta gráfica, que qualquer coisa que compila o passado, para mim é gráfico. Então, a única coisa que a gente usa é o volume price. Tá? Que aí para você operar range, para você operar níveis de briga do mercado. Fora isso, você não precisa de mais nada. Né? E, claro, que tem muitos outros conceitos, precisam ser abordados e tudo mais. Mas o que é importante? É importante você saber que tudo que você precisa está ali, no Times in Trades, no book aberto, book fechado, no ranking das corretoras e no volume at price. Ponto. Tá? Você não precisa de mais nada para operar fluxo. Você não precisa de gráfico e tudo mais. Mas você usa plataforma de notícia. A plataforma de notícia é para pegar a notícia. E notícia, eu sei que vai sair a notícia, eu vi que saiu a notícia, eu vou olhar para o Times in Trades para ver o fluxo que está saindo, para ver o deslocamento de preço, para que lado o mercado pode ir, para que eu possa ir junto. Tá? Então, é basicamente isso. Tá? Tem meu e-mail aí para quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Estou sempre à disposição a todos aí. Tá? E eu queria aproveitar mais esse tempo que a gente tem para poder abrir a perguntas para todo mundo aí, né? Acho que a parte mais interessante é essa, né? Quando o pessoal... quando a gente fala de tape reading, a gente gera muitas dúvidas, né? Sobre vários conceitos, várias coisas, várias formas de interpretar o Times in Trade, interpretar os books, interpretar o ranking, e por aí vai. Né? Interpretar notícia e outras coisas que em cima do tape reading. Então, eu acho super válido a gente abrir para perguntas, né? E para vocês irem abrindo aí. Não sei se o Lucas está me ouvindo, Lucas. Se você já tiver, eu não tenho acesso ao chat, então a gente vai fazer um bate-bola com o Lucas aí. O Lucas vai me passando aí as dúvidas que o pessoal vai tendo, para que a gente possa aí tentar sanar elas, né? Tranquilo, tranquilo. Eu aprendi bastante hoje também, Lattes. Te confesso que eu acompanho também bastante o dólar, opero o dólar, focando também na leitura de fluxo, né? E já foi um bom aprendizado. O pessoal perguntou bastante. Eu separei algumas perguntas. Separei, na verdade, a maior parte das perguntas aí para estar passando hoje para ti, né? E vamos lá, então. Primeiramente, pegando aqui o Juan, né, nosso espectador está acompanhando, perguntou se você faz operações de tendência e como tu define, se balizando mais ou menos o que você define os teus alvos e, enfim, né? Enfim, se você faz, na verdade, operações de tendência e como define os alvos. Geralmente o que acontece, né? No mercado do dólar, a gente, mesmo o mercado que tem uma tendência definida, ou só de alta ou de baixa, ele tem os retornos, né? Eu costumo ter os retornos, mas eu gosto muito de operar sempre a favor da tendência. Eu não sou um cara que gosta de operar contra a tendência, a não ser que seja um movimento contra a tendência, né? Existe a tendência do dia, né? Ou ele só está subindo ou ele só está caindo, mas dentro desse movimento existe o respiro da tendência, né? Então eu gosto de pegar esse respiro. Mas eu opero muito a favor, né? Eu gosto muito de fazer médio a favor do mercado, né? Sim. Então, eu comprei no 10, um exemplo, comprei no 10, o mercado foi para o 13, eu zerei parcial a mão que eu comprei no 10. Se o mercado foi para o 15, eu aumento a minha mão. O mercado foi para o 18, eu zero parcial essa mão. Se o mercado foi para o 20 e está para romper o 20, eu aumento a minha mão no 20 ali. E eu estou carregando uma mão desde lá de baixo. E assim eu vou trabalhando no mercado. Eu gosto muito de trabalhar a tendência do mercado. É claro que não é uma coisa simples de ser feita, né? Acho que no começo, para quem está no começo, eu sempre aconselho trabalhar com mão única, até se tornar consistente com mão única e ir aumentando o lote com o dinheiro que se faz no mercado. Mas sim, eu gosto muito de operar tendência.
E existe uma forma correta de se operar a tendência, não só você comprar e ficar esperando o mercado ir a seu favor, mas sim de você comprar e ir trabalhando a sua posição de acordo com o que o mercado vai te dando oportunidades naquela tendência. Tá? Então isso é bem importante. Eu tenho meus pontos de referência são sempre os números redondos. E tem os números redondos que são mais importantes, que eu utilizo para zerar minhas posições, e tem os números redondos que eu utilizo mais para entrar nas posições. Então tem muito essa referência. Eu gosto muito da referência 30, 50, 70, que são pontos importantes. 3, 5, 7, que são pontos importantes também, que estão entre os bola a bola, e outros pontos, como ajuste, fechamento, abertura também, e por aí vai. Perfeito, perfeito. O pessoal perguntou bastante, Lattes, em relação a outros ativos, né? Citaram aí o índice, por exemplo, né? Enfim, falaram sobre ações, né? Ações líquidas. E a pergunta, né? O pessoal que está nos acompanhando, o Diogo, aí perguntou se é possível, por exemplo, ter consistência operando tape reading com ações líquidas. E alguns outros até citaram, assim, né? Por exemplo, porque tu acabou utilizando a preferência, acabou preferindo pelo dólar e não pelo índice, né? E, enfim, né? Como é que tu avalia essa questão dos ativos, né? O conhecimento é mais específico para dólar ou tu acredita que o tape reading, de maneira geral, é possível você utilizar para qualquer ativo? Olha, eu particularmente acho que o tape reading dá para se operar quase todos os ativos, não todos, né? Eu acredito que em ações mais líquidas, opções, é possível sim, desde que você conheça o ativo que você está operando. Né? Eu costumo dizer que você precisa conhecer a fundo o ativo que você opera. Não é cada dia você escolher um ativo para operar. Desde que se você conhece o ativo, quais são os players mais atuantes, qual o horário que esse ativo é mais líquido, enfim, qual que é a faixa de horário que eu posso operar, qual o tamanho que eu posso operar nesse ativo e tudo mais, você pode operar tranquilamente por leitura de fluxo, por tape reading. Né? Tudo depende se você conhece o ativo. E claro, o ativo ser líquido. Não adianta nada você tentar operar um ativo que não tem liquidez. Né? Aí você não vai conseguir operar por gráfico, por tape reading, por nada. Né? Então você tem que conhecer muito Sim. esse ativo. O grande motivador de eu ter escolhido o dólar, né, é engraçado, porque na época que eu comecei a estudar leitura de fluxo, todo mundo que era bem sucedido em tape reading operava dólar. Né? Então esse foi um ponto que me chamou a atenção. Poucos operavam índice e a maioria operava dólar. E aí eu fui entender por quê. Né? E um dos maiores fatores é a liquidez. Tá? É um ativo de motivos, ou então, seja, muita gente tem obrigação de operar o dólar, né? Tem banco que precisa fazer hedge, importador, exportador e por aí vai. É um dos poucos ativos que o Banco Central atua diretamente nele, então isso gera liquidez. Né? Hoje a gente viu que o movimento de abertura foi gerado uma pressão de venda baseado no anúncio do Banco Central de swap, né? De fazer rolagem de swap no mercado. E também é um ativo que é um ativo previsível, porque é um ativo que se movimenta baseado em motivadores, seja notícias, seja indicadores macroeconômicos, seja político, que a gente está num momento crítico de política, né, com a Lava Jato, essas coisas. Então, tudo isso são motivadores que geram o movimento da moeda. Né? Então, a junção desses fatores me fez escolher o dólar. A liquidez, o fato de ser um ativo mais previsível, um ativo de motivos, o fato de ter muita gente que tem a obrigação de atuar nesse ativo, né? Isso faz dele o melhor ativo para se operar hoje em dia, fluxo tape reading no país. Tá? O índice, eu conheço algumas pessoas que operam índice e nenhuma delas, pelo menos as que eu conheço, conseguem operar via tape reading. Eu falo para você que eu não sei operar índice, eu nunca tentei operar por tape reading. Tá? Eu sou especialista em dólar, meu foco todo dia no mercado é só o dólar, nem olho para nada, somente o dólar. Né? Sim. Mas dá sim para usar essa técnica em outros ativos, desde que você conheça o ativo e desde que ele seja líquido. Perfeito, perfeito. Em relação ao dólar, né, que é a tua especialidade, né, você já opera bastante tempo, acompanha, como falou, já há alguns anos, né? O pessoal perguntou bastante em relação ao ativo em si, né? Por exemplo, só um momentinho, pessoal. Só um segundinho aqui. Acabei deixando o celular ligado. Vamos lá. Em relação ao dólar, né, o pessoal acabou perguntando, por exemplo, né, se todo dia tem notícia que movimenta o dólar. Na tua visão, tu consegue perceber isso claramente? Realmente,
todos os dias tem notícia, tem motivos para operar dólar, ou nem todos os dias tem que fazer algum filtro mais específico? Essa pergunta é excelente, né? Teve uma fase que eu percebi o quê? Pô, tinha semanas que eu estourava no dólar, né? E tinha semanas, cara, que eu só patinava, tentava operar com a mesma mão, não dava certo, o mercado não se movimentava e eu não entendia por quê, né? E com o tempo eu fui analisando o quê? Peraí, o dólar é um mercado de motivo, ele se movimenta baseado em motivos. Nem todo dia temos motivos para, né? Motivos é que eu falo, notícias, indicadores e tudo mais. E quando não tem isso aí, os players não têm nenhum motivador nem para fazer o mercado subir, nem o mercado cair, tá? Então, assim, a gente tem que ter consciência que aí que eu bolei o ciclo mensal do dólar, que são as semanas que tem mais liquidez devido a mais motivadores e tem semanas que não tem. Vamos pegar uma semana passada. A semana foi inteira travada, não aconteceu nada a semana inteira no mercado. O mercado começou a semana numa faixa de preço e terminou a semana na mesma faixa de preço. Por quê? É uma semana sem motivadores, tá? Então a gente tem que estar pronto para isso. Um trader de mercado, um trader profissional, tem que saber quando ele operar, quando não operar, quando está com a mão maior e quando está com a mão menor, né? Então, durante o mês, sim, tem dia, nem todo dia tem indicador, nem todo dia tem motivadores para que o mercado se movimente. E a gente tem que saber que tem dia que não dá para tirar dinheiro do mercado e pronto. Um exemplo, né, dia que é feriado nos Estados Unidos, eu simplesmente nem opero. Tá? Eu não opero por quê? Porque não tem liquidez no mercado. Por que eu vou ficar perdendo meu tempo tentando tirar dinheiro de pedra? É um dia sem motivadores. Então, eu costumo dizer que a gente tem que tirar essa obrigação de operar todo dia, sabe? Parece que é empresa privada, sabe? Que você tem que ir todo dia e tudo mais. No mercado financeiro não é isso. Tem dia que você vai para o mercado e não vai tirar dinheiro e pronto. Isso não te diminui como trader, né? Eu costumo dizer que dia ruim, dia sem motivador, dia lento, você tem que se manter vivo para dias como o de hoje, que o mercado mexeu pra caramba, né? Que é dia que você faz, às vezes, 2, 3 metas no dia. Né? Só que se você, no dia ruim, você tenta fazer dinheiro quando não dá, e você se machuca, chega no dia bom que nem hoje, você está meio com a cabeça machucada, com medo. Sim. O pessoal, Lattes, já seguindo, na verdade, nesse assunto sobre o dólar, né? E do mercado de uma maneira geral, acabou questionando também, né, por exemplo, o Rodrigo, né, o espectador, acabou questionando se em dias como hoje foi um dia, quem acompanhou o dólar e viu que teve bastante oportunidade, né, acabou tendo, na verdade, uma tendência para baixo, depois recuperou tudo e voltou para baixo. Oscilou 90 pontos hoje. Oscilou 90 pontos bastante, né? Se em dias como hoje você acaba operando aí, enfim, no período da tarde, ou apenas no período da manhã é o seu foco até o meio-dia, né? Ou enfim, caso assim você acaba tendo, né? Acaba operando de tarde. Quando tem notícia, sim, eu opero na parte da tarde. O meu horário operacional geralmente é o quê? Das 9, no máximo, até as 12. Né? Isso é minha rotina normal. Mas tem dias que tem notícias à tarde, como hoje, teve às 13 e teve a IEL. Aí o que eu faço? Eu operei até às 11, 11h30, que saiu o PPI, fui almoçar e tudo mais, e voltei às 13 somente para a notícia. Tá? Voltei para a notícia, peguei a notícia e encerrei meu dia. Eu não fico à tarde todo operando. Então, assim, eu tenho histórico do que toda vez que eu fazia dinheiro de manhã e à tarde eu devolvia. Né? Então, qualquer regra, opera à tarde. Eu costumo dizer que a tarde é a briga do pão, meu. É todo mundo brigando pela mesma coisa. Né? O pão está com você, está comigo, daqui a pouco está com fulano, está com ciclano, mas todo mundo brigando pelo mesmo pão. Não tem dinheiro novo. Né? A não ser que tenha alguma notícia importante para sair à tarde. Tá? Sim. Caso contrário, não vale a pena voltar e operar a tarde. Perfeito. O pessoal acabou perguntando também, entrando um pouquinho no assunto gráfico, né? Muitos aí que estão nos acompanhando citaram bastante a questão gráfica. O Thiago, por exemplo, acabou perguntando, né? Você até mencionou durante o webinar, mas mais para reforçar, né? Uma pergunta, por exemplo, que ele falou, quem usa o tape reading utiliza também o gráfico, e também o Paulo perguntou de que maneira que ele poderia largar o gráfico, né? Que tipo de ferramentas, né, ele poderia estar utilizando para largar o gráfico e efetivamente para a leitura de fluxo e para o tape reading, né? Então, como eu comentei, né, existem alguns traders de mercado que dizem unir essas técnicas, que eu não duvido,
né? Mas eu particularmente, eu Jefferson falando, eu não consigo, né? Porque o gráfico, eu lembro que o gráfico me dava muito viés, e no mercado a gente não pode ter viés, tá? E então eu particularmente não consegui unir essas duas ferramentas, mas não acho que seja impossível. E para quem está de fato querendo abandonar o gráfico e seguir só no tape reading, a primeira coisa é de fato mesmo assim, ó, a partir de hoje eu não vou olhar gráfico, vai ser difícil pelos próximos 10, 15, 20 dias, né? Mas eu tenho que literalmente me libertar, né? Eu costumo dizer que muita gente que tenta ir para o tape reading ainda acaba tendo o gráfico como bengala, e não pode, né? Você quer mudar para o tape reading? Foca no tape reading. Vai entender como funciona, vai entender o que olhar, como identificar as coisas ali, né? E aí que eu falo muito no quesito que é assim, tem que investir em conhecimento, né? Chega uma hora que o conhecimento disponível na internet é limitado, então a gente tem que partir para buscar um conhecimento um pouco mais avançado. E aí é fazer curso, se aproximar de pessoas que são bem-sucedidas no mercado, que são de mercado e que têm disponibilidade para repassar o que conhece. Tá? Então tudo isso é muito importante. Mas a primeira coisa é estar aberto ao novo, né? Porque eu costumo dizer que existe um choque quando alguém sai do gráfico e vai para o tape reading, né? Porque parece que o cara, inicialmente, ele está cego. E não deixa de ser verdade, porque ele olha aquele monte de número, olha o time in trade, olha o book, olha o ranking, o cara olha e fala, e agora? O que eu tiro daqui? Né? Mas aí é aquela coisa, primeiro é decidir, tomar a decisão de, eu estou aberto ao novo, quero aprender o novo, com mente aberta, não vou me dar essa oportunidade de conhecer isso. Né? E se dá a oportunidade de seguir, sabe? Não se sabotar. Né? Muita gente se sabota no meio do caminho. Né? Começa a ter a primeira dificuldade com o tape reading e volta para o gráfico. Né? Aí tem dificuldade para o gráfico, tenta voltar para o tape reading. E nunca se decide por um ou outro. Acho que é fechar o olho e seguir essa linha nova, sabe? Se permitir. E investir em conhecimento. Acho que é bem importante isso. Perfeito, perfeito. Em relação aos teus setups e ao teu operacional de maneira geral, o pessoal questionou bastante, né? Por exemplo, você tem uma meta diária, como é que tu avalia essa questão da meta diária, de gain, loss? E aí, quando eu te falo meta, eu falo por operação, né? Se você chega a ter uma meta por operação, ou se você tem trades que você faz se balizando por meta, ou se balizando, enfim, pelo ativo, pela situação do ativo. E além da meta de operação, se você tem uma meta diária, né? E como você avalia essa questão? Até uma pergunta engraçada, se no tape reading você acaba tomando muito stop loss. É muito interessante essa pergunta por vários fatores. Né? Eu costumo dizer que quando você opera com uma mão única, com um lote único, sua meta no dólar tem que ser em pontos. Né? E até a pessoa me pergunta, qual que é vou operar com um contrato, seja do mini ou do cheio, qual que é a meta ideal? Eu sempre costumo dizer 10 pontos de meta, mas 10 pontos não é muito? Depende do mercado. Né? Você pega um mercado travado, você pega a sua meta e quebra ela na metade, porque o mercado está pela metade. Né? O mercado não está dando grandes movimentos. Mercados bem movimentados, você busca 10 pontos de meta. Mercados pouco movimentados, você busca 5 pontos de meta. Né? E sempre a mesma proporção de loss. Eu, por exemplo, eu sempre costumo dizer que você nunca pode perder mais do que você ganha. Tá? Então, se você está buscando 10, tem que perder 7. Que é 70% aí, é uma proporção boa. Tá? Eu, hoje em dia, como opero com muito mais lote, né, opero um pouco maior, né, a minha meta não é em pontos, e sim em financeira. Né? Eu vou para o mercado para buscar dinheiro, eu não vou para o mercado para buscar pontos mais. Por quê? Cada hora eu estou com uma mão. Né? Como eu falei, quando você pega um dia de tendência como hoje, por exemplo, teve uma tendência forte de queda, peguei essa queda, depois teve na IEL, teve uma tendência forte de alta, também peguei essa alta. Tudo isso faz a diferença e me faz, eu no caso, me faz operar com uma mão maior. Né? Então, cada hora, por exemplo, na parte da manhã eu operei com uma mão, na parte da tarde na IEL eu operei com outra mão. Né? Então, minha busca tem que ser financeira, não dá para ficar contando ponto quando você está com vários lotes na mão. Né? Então, eu tenho minha meta financeira, tenho meu stop diário financeiro também, e eu tenho meus cálculos, como eu defino quanto eu posso perder no dia, e quando eu chego eu paro, e eu tenho meus objetivos por operação também. Né? Geralmente eu tento alongar operações.
Mas quando o mercado, se eu entro numa operação, o mercado já não vai a favor, devolvo muito rápido o lote, eu aceito muito rápido a perda. Eu não fico pagando para ver no mercado. O mercado foi a favor, eu seguro e trabalho essa posição até onde o mercado fala chega. Você tem essa possibilidade no tape reading. Você consegue perceber quando o mercado parou, quando o mercado está começando a voltar contra a sua posição. Né? Então, eu tenho muita métrica assim, eu entrei na operação, o mercado já não foi a favor, é um sinal que eu estou errado. O mercado começou a voltar a favor, eu devolvo o lote. Eu não seguro posição. Então, os stops são muito curtos. Né? Você pode falar, você toma muito stop? Acabo que não, porque uma, que eu sou muito paciente para entrar, eu analiso muito bem para entrar nas operações. E segundo, que eu stop muito rápido. Então, meus stops são muito curtos. Né? Isso te mantém vivo, porque quando você toma stop curtinho, você entrou, percebeu que está errado, saiu, você está livre para pensar em outra operação. Aí você entrou, o mercado não foi a favor, você pagou para ver, você está no calor do mercado. O mercado pode muito bem a favor quando continuar vindo contra. E aí você está preso naquela posição, você fica lá, passageiro da agonia. Né? Porque você está meio que já começou a torcer para o mercado ir a favor da sua posição. Isso é ruim. Isso é ruim para qualquer mercado, não importa o que você opera. Né? Você tem que saber reconhecer rápido que você está errado. Eu costumo dizer que mercado é aceitação, tanto contra quanto a favor. Né? Quando você aprende a ter esse discernimento, esse equilíbrio, de aceitar, simplesmente aceitar que você está errado. O nosso negócio no mercado é muito isso. Ou você está certo ou está errado. E qualquer uma das duas opções, se você fizer zerar isso rápido, você está certo. Mesmo quando você estopa uma posição, você está certo. Você está seguindo o plano, está seguindo regras que você mesmo estipulou. Né? Eu falo muito sobre isso no curso. Acho que é muito importante ter esse equilíbrio. Né? Isso, eu costumo dizer que isso não é operacional, isso é equilíbrio pessoal. Né? Isso é disciplina. Né? Isso é muito importante. Um bom trader tem que ter disciplina. Né? A disciplina de reconhecer que está errado. Isso é muito importante. E reconhecer quando está certo também e aceitar o que o mercado oferece. Às vezes você entrou numa operação buscando 5 pontos, o mercado te ofereceu 2 e você está lá esperando 5. Aí o mercado vem e te topa. Você não aceitou os 2, ele te toma mais 2, 3 pontos. Então tudo isso é importante, esse equilíbrio é importante. Eu bato muito nessa tecla no curso, porque foi o que me fez dar certo no mercado. A disciplina, o equilíbrio. Perfeito, perfeito. O pessoal perguntou também, Latos, em relação à evolução como trader, né? E tu certamente tem uma experiência longa aí para passar em relação a isso. Perguntaram, por exemplo, em quanto tempo de tela você acredita que o trader tenha que ter, né, para começar a perceber mais os elementos do tape reading, e questionaram também se existe um momento certo, existem alguns critérios para você poder migrar do mini dólar para o dólar cheio. A gente pode falar dos mini contratos para os contratos cheios. Né? Sim, sim. Eu costumo dizer que assim, a minha evolução no caso, né, a minha evolução, eu levei, depois que eu comecei a estudar tape reading, né, depois de um ano estudando tape reading, eu comecei a ter resultados, comecei a ter consistência, mas ainda no mini. Né? E como que eu fui aumentando esses contratos? Né? Eu fui aumentando com o dinheiro que eu fazia no mercado. Chegou uma época que, assim, a cada 10 dias que eu tinha positivo, eu dobrava a minha mão. Eu estou operando com 2 mini contratos. 10 dias consistente, 10 dias batendo a meta, ou pelo menos 70% a 80% dessa meta, eu dobrava a minha mão. Ia para 4 contratos, por exemplo. Por quê? Eu tinha gordura que eu fiz no mercado para poder queimar, para testar como que ia ser meu psicológico com 4. Ah, beleza. Fui mais 10 dias bem com 4. Dobrava a mão para 8. Puta, 2 dias com 8 já me fudi, né? Perdi a gordura que eu tinha feito com 4. Volto para 4. E assim foi a evolução. Né? Indo, voltando, tendo a humildade. Muita gente tem vergonha de voltar. Né? Ah, eu operava com 20, agora estou operando com 5 de novo. Não, problema nenhum quanto a isso. Né? O mercado muda, às vezes a gente não percebe que o mercado mudou, ou a gente não está bem com alguma coisa, isso é normal. Né? Mas o processo tem que ser esse. A gente tem que aumentar de lote com o dinheiro que a gente fez no mercado, não dinheiro da vida. Muita gente faz a cagada de pegar dinheiro da vida e colocar no mercado sem ter a vivência de mercado. Né? Então eu costumo dizer que uma boa vivência de mercado é de 6 meses a 1 ano olhando para a tela. Por quê? Você vai pegar os ciclos do mercado, você vai pegar a fase de janeiro, fevereiro que é parado, vai pegar de fevereiro em diante que já começa a ser mais, o mercado começa a ser mais líquido, mexe mais, você pega julho que é parado, é mês de férias,
depois você pega depois de julho e começa a melhorar, mas o mercado vai mudando, vai acontecendo várias coisas. Final de ano, que às vezes tem rally, às vezes é parado. Então, assim, eu costumo dizer que você precisa passar pelo menos de um ciclo de um ano no mercado, para entender como o mercado se comporta e nesse meio tempo você vivenciar mercado líquido, mercado parado, mercado bom, mercado ruim, sabe? Aí sim você vai ter o tempo de tela necessário. Então eu costumo dizer que é de 6 meses a um ano. E para você migrar do mini contrato para o contrato padrão, eu costumo dizer que está operando com 20 mini contratos e está sendo consistente, não tem por que mais continuar no mini. O que acontece é que tem muita gente que gosta de ficar no mini e vai aumentando a mão no mini. Eu tenho amigos que operam com 200, 300 mini e são consistentes, porque ele gosta de ter muito contrato na mão. Eu já não gosto, eu prefiro cheio, né? Mas aí é controle, mas eu costumo dizer, de 15 a 20 mini contratos já está consistente. O que é estar consistente, pessoal? É bater, sabe, ter uma sequência boa de ganhos, né? Chegar no final do mês, olhar para o mês, mesmo tendo estopado, porque é normal a gente tomar stop, eu também stop, todo mundo stopa, quem não stopa é porque não opera, tá? Mas você chegar no final do mês, se olhar para o mês, eu estou positivo, isso é ser consistente, né? Você ganhar mais do que perder. Quando perder, perder pouco, quando ganhar, ganhar todo o possível que o mercado oferece, dentro dos seus objetivos. Perfeito, perfeito. Lapsus, em relação às ferramentas, mas não as ferramentas do Profit, né? Eu digo aí, o pessoal perguntou também em relação a monitores, né? Se você tem mais de uma tela. Perguntaram, por exemplo, se você acha interessante para o tape reading, para a leitura de fluxo, apenas uma tela, ou você acha mais relevante em nível de informação, né? Para você conseguir agregar bastante informação, você ter várias telas para analisar. E também, enfim, né, se tem alguma ferramenta específica que você utiliza, que você, enfim, acredita que é uma boa dica para o pessoal que está começando nesse tipo de leitura. Eu acho que assim, para quem está começando, 2 telas é o suficiente, né? Eu hoje trabalho com 6, né? Trabalho com 6 telas e 2 máquinas diferentes. Eu tenho uma máquina que é exclusiva para a plataforma operacional, tá? Que são 2 telas dessa máquina, que é só para a plataforma operacional, tá? E existem outras 4 telas que eu uso, que é exclusivo para as notícias, para as plataformas de notícia, que é Broadcast, Reuters e Valor Pro, tá? Que é as plataformas que eu estou utilizando atualmente. E também para deixar qualquer outra coisa, browser, Telegram, Skype, WhatsApp, tudo fica nessa máquina. Mas a máquina operacional, ela tem 2 telas, tá? E é só para parte operacional. Não deixo nada aberto a não ser o próprio Windows mesmo e a máquina, tá? É uma máquina boa e tudo mais. Eu acho que assim, eu preciso de 6 telas para começar. Não precisa. Você precisa de 2. Por que 2? Uma só para deixar a plataforma operacional e outra para deixar as outras coisas que você utiliza, tá? Para quê? Para nunca correr o risco de, enquanto você está olhando a plataforma, o Skype abrir na frente da plataforma, o Telegram abrir na frente da plataforma e tudo mais. Então eu sempre aconselho assim, você não precisa ter 6 telas como eu tenho, mas tenha 2 telas boas, uma só para a plataforma e uma para as outras coisas, tá? Isso é fundamental, tá? Para quem está começando. Com o tempo, você vai percebendo que você vai precisando de outras coisas, tá? Você vai ficando maior, você vai tendo a necessidade de ter notícia, ter a necessidade de olhar o que os grandes olham, ter a informação que os grandes têm, e aí você vai aumentando o quesito de tela, tá? Eu comecei com 2, depois fui para 4, e hoje eu estou com 6. E tem dia que eu brinco que eu preciso colocar mais 3, assim, para ficar com 9, né? Mas é brincadeira, acho que não precisa mais que 6. Né? Eu uso um monitor diferente, né? Eu uso 6 monitores ultra-wide de 25. Eles são maiores que os convencionais, assim, né? Então, tanto é que quem olha a minha mesa parece uma nave espacial. Mas é porque cabe muito mais coisa, a qualidade do monitor é melhor e tudo mais. Sim. Você chegou a citar lá em relação ao leilão, né? O pessoal acabou perguntando também bastante sobre o leilão e sobre a parte operacional que você citou. Vou separar aqui para te falar um pouco mais sobre players parceiros, né? Que tipo de análise que você tem que ter para verificar, né, a ação de players parceiros, né? Que é o conjunto do mercado. E sobre o leilão, para você mencionar um pouco, né, como você faz a leitura do leilão, né, se o leilão de abertura é igual, por exemplo, o leilão de fechamento, se é interessante
todo leilão você entrar, que tipo de critério que você utiliza para analisar se um leilão é bom ou ruim? O leilão envolve várias variáveis, né? Vamos falar primeiro sobre o leilão, né? Existem várias variáveis que você analisa no leilão. Eu ficaria umas 3, 4 horas só para falar sobre todas essas variáveis que envolvem, né? Mas o que eu sempre olho? Os 10 primeiros preços, tanto da fila de compra como de venda, e analiso qual que está mais forte. Outra coisa que é um critério que eu uso que é interessante é a quantidade teórica. É sempre importante ela estar maior que 800, né? E aí existe uma determinação que eu olho baseado no fechamento, olha o ajuste, tudo mais. Mas se tivesse que dar 2 dicas agora, olha sempre as 10 primeiras filas de venda e compra, analisa qual que está mais forte e analisa se tem mais de 800 lotes no preço teórico. Se tiver mais de 800 lotes, analisa qual que é a fila que está muito mais forte, a de compra ou venda nos 10 primeiros níveis de preço de cada. Tá? Isso já é uma boa forma de analisar se é um bom leilão ou se não é um bom leilão. Tá? Isso é fundamental. A outra pergunta era o quê, Lucas? Que eu A outra pergunta, Lattes, em relação aos players parceiros, né? Quais são os critérios que você utiliza para avaliar a ação conjunta no mercado, né? Ação de vários players na movimentação dos preços. Tá. Eu gosto muito de olhar, ver qualquer movimento e ver vários players atuando, deslocando o preço. Muita gente fala assim, mas qual o tamanho da agressão desses players? Quantos lotes eles estão consumindo? Não importa. Você vai ver que tem movimentos que tem players que agridem 500 lotes e o mercado não anda, e tem player que agride 10, 20, 50 lotes e o mercado anda. Então eu gosto de ver deslocamento de preço. Não importa qual a quantidade de lotes foi saído. Então eu gosto de ver vários players atuando, né? Vários players atuando junto e deslocando o preço. Eu quero ver um tomando a 5,5, outro a 6, outro a 6,5, outro a 7, outro a 7,5, e olhar, são vários players diferentes. Isso dá confiança para o movimento, que muita gente quer aquilo. Até uma coisa que eu estava conversando hoje com meus alunos, que é interessante, eu dou a dica para eles sobre isso. Muita gente fala assim, puta, mas é difícil ver isso no Times in Trades. A dica é, coloca uma cor, só no Times in Trades, tá? Qualquer cor para qualquer player, não importa, eu costumo dizer que não tem player mais importante no mercado, todos os players são importantes, inclusive o robô, né? Então, para quem não consegue enxergar esses movimentos no Times in Trades, bota uma cor para cada player, não importa quem é o player, não importa qual a cor. Só para quê? Para que quando acontecer esses movimentos, você vê o Time Trades todo colorido, você sabe que tem vários players atuando naquele movimento. Isso te dá mais confiança para ir junto com aqueles movimentos, desde que, isso é importante, você veja também o deslocamento de preço. Isso é bem importante. Não adianta nada. 10 players está tomando no mesmo preço. Não adianta nada. Eu quero ver um movimento com vários players querendo a mesma coisa e deslocando o preço. Isso é bem importante. Sim, perfeito. Passando nas últimas perguntas aqui, Lattes, em relação às suas operações, o pessoal questionou bastante em relação a isso, né? Por exemplo, como você entende, como você consegue perceber, por exemplo, se um player está mantendo uma posição, ele está aumentando a posição ou está zerando, né? Como interpretar na prática os stops no fluxo, né? Quais são os critérios que você utiliza para avaliar os stops no fluxo. Perguntaram se também você faz apenas day trade ou faz swing trade, tá? E os critérios que você utiliza nessas situações aí para aumentar ou não a mão, né, operar com um lote maior. Então, fazer um combo aí de perguntas, né? Se você, em relação aos stops, como é que você avalia, né, a parte dos critérios para aumentar a mão e se você opera apenas day trade? Eu opero somente day trade, tá? Vou começar. Uma vez eu vi um trader falando essa frase, eu adorei, né? Não tenta fazer dormindo o que você não faz acordado, tá? Então eu não tenho estômago nem saco para fazer posição, tá? Principalmente pensando em futuros, tá bom? Eu acho que assim, muita coisa pode acontecer enquanto o nosso mercado tá fechado e pode acabar com, às vezes, uma vida, né? Então eu prefiro não fazer posição, eu só faço day trade, tá? Então eu só atuo no mercado via day trade e não faço nenhum tipo de posição. E nada, não tenho posição de ação nem nada, porque isso me tiraria a atenção do meu foco principal, que é fazer day trade no dólar. Tá? Outra questão é sobre posição? É sobre os stops, né? Como que você avalia, como você interpreta os stops
dos grandes players dentro do fluxo, né? Sim, Se sim. consegue avaliar se o player está zerando ou mantendo posição, né? Como você avalia essa questão? Não, exatamente. Eu analiso muito como que está o preço médio dos players. Acho que quando a gente pega o mercado, percebe que um determinado player está estopando no mercado, o mercado geralmente tenta sair, fazer o front running, né? Sair na frente desse player para que o preço fique mais caro para esse player estopar e esse player estope mais violentamente. Tá? Então, eu analiso muito como que está a posição dos players, né? A partir de 10 pontos contra a posição do player com uma posição considerável, que é acima de 1000 lotes, eu começo a ficar atento àquele player e às movimentações que ele faz. E quanto mais o mercado fica contra ele, quanto mais ele aumenta a posição dele, às vezes fazendo médio, mais eu fico atento àquele player. Por quê? Vai chegar um momento, se o mercado continuar indo muito forte a favor dele, ele vai ter obrigatoriamente ter que estopar a parte da posição dele. E esse é o momento que a gente atua junto, né? Por quê? O mercado todo percebe que o cara está estopando e o mercado meio que sai na frente dele, para poder forçar ele a estopar mais caro e mais violentamente. Esse é o momento da gente atuar junto. Qual o preço? Não importa. A gente pega, eu brinco, fecha o olho e clica, porque o player que vai estopar vai te zerar. Vai empurrar a sua ordem e vai te dar liquidez para zerar. Tá? Então eu fico muito atento a isso, e aí isso você analisa onde? Tendo noção de como está o ranking das corretoras, né? Isso é muito importante, tanto de compra quanto de venda, e também está muito atento no Times in Trades a todo momento. Né? Porque muita gente tem a noção, Lucas, que tape reading é ficar olhando o book. Não, tape reading é ficar olhando o Times in Trades. É o dinheiro gasto, é a ação. Sim. Né? O book é a intenção. O Times in Trades é a ação. O dinheiro gasto está ali, o mercado está acontecendo ali, no Times in Trades. Então, ali que você percebe tudo que está acontecendo, ali está o metajogo. Interessante. Você falou bastante que o book é a intenção, né? Eu achei interessante essa sua menção. Times in Trade seria a ação, né? O player ativo, né? Perfeito. Em relação, para finalizar, o pessoal fez bastante pergunta, a gente teve que legal, eu gosto de pergunta. Dar uma selecionada e fizeram bastante pergunta, fez mais ou menos um panorama geral aí do que o pessoal acabou questionando, né? Se nesses últimos dias, né, porque o mercado tem, o dólar principalmente, ele tem uma tendência de baixa já há alguns meses, né, se for considerar. Sim. E acabaram questionando, né? Isso, no ano, né? E aí acabaram questionando, por exemplo, se você percebeu que as ordens passivas, as ordens do book, né, elas aumentaram pelo preço baixo, e se isso é uma tendência. E nesses contextos, quais são, e se você na verdade tem um setup mais utilizado, específico ou para esse contexto, ou se você tem um setup mais utilizado para qualquer contexto de mercado, né? Enfim, como você... O que acontece? Muita gente acha que porque pelo preço que está ficando barato, está aparecendo mais lote no book. Na verdade, não. É pela falta de movimentação que o mercado está tendo, o pessoal acaba tendo que montar a posição com o mercado mais apertado. Por quê? Não tem muito motivo para subir nem para cair. Você pega o mercado está caindo, mas está caindo lentamente, né? Não está caindo aquelas proporções absurdas. Então, os players acabam deixando mais lote na tela. Mas você pega hoje, por exemplo, com o mercado mais movimentado, esses lotes já diminuíram muito. Então, assim, Sim. Não é o preço do dólar que está fazendo juntar lote na tela, é a falta de motivadores do mercado que está fazendo juntar lote na tela. Né? E isso faz com que o mercado fique um pouco mais travado e que trabalhe num range mais curto. Tá? Então não tem muito a ver com o preço. O dólar vai começar a ficar pesado mesmo quando ele perder os R$3, lá para 2,70, 2,80. Aí eu concordo. Aí eu concordo que vai ficar o mercado mais cheio de lote, mais pesado, mas que tem que mudar um pouco as estratégias, operar com uma mão maior buscando menos operações. Mas o que eu exploro muito? Eu exploro os pontos de vulnerabilidade do mercado, pontos que podem gerar rompimentos e stop de player. Isso envolve bola, isso envolve ajuste, isso envolve fechamento, abertura e alguns outros pontos. Tá? Então, em mercados meio parados, você tem que ficar atento sempre a pontos de referência. Né? Então, a gente que é do tape reading, a gente tem vários pontos de referência. Os meus são os pontos mais que eu olho de referência são os bolas e os pontos entre os bolas, que é 3, 5, 7, como que o mercado está atuando entre esses pontos e por aí vai. Né? São pontos um pouco mais complexos, que envolvem uma série de coisas. Uma coisa que nesses mercados mais parados funciona muito é falso rompimento. Tanto falso rompimento de ajuste, falso rompimento de bola, falso rompimento de abertura,
falso movimento de fechamento, o mercado chega até aquele ponto, entra a defesa e o mercado volta. É um ponto de se atuar e por aí vai, né? Que são pontos que eu uso muito. Eu costumo dizer que quando você opera tape read, você tem que ter referência. Né? Você tem que ter pontos de referência, isso é muito importante. Né? E porque através desses pontos de referência você vai saber que decisões você vai tomar. Vai comprar, vai vender, não vai fazer nada. Perfeito, perfeito. O pessoal tá pedindo aí, Lattes, para te mandar um abraço aí pros seus alunos, o pessoal do esquadrão aí que acompanha, tá pedindo em massa aí um salve. Legal, um abraço para todo mundo do esquadrão aí, pessoal da Modal, né? Aproveitar aí, Lucas, e avisar o pessoal, né, sobre o curso que está rolando aí, em parceria com o Esquadrão e a Modal, né? A Modal aí tá, para todos os seus clientes aí, tá subsidiando R$3.000 no valor do meu curso, né? Meu curso geralmente custa R$4.897 e a Modal tá pagando a diferença e para os clientes Modal e pessoal do Esquadrão tá saindo R$2.000, né? O meu curso completo de leitura de fluxo, né? Até se você puder depois postar para o pessoal aí o link, para quem tiver mais dúvidas aí e tudo mais. Acho que essa galera aí que deve estar falando é o pessoal que tá, ou já é aluno, ou que está no pré-curso, né? Que a gente veio inovando com esse curso aí, a gente está fazendo um pré-curso, né? O curso começa só dia 1/3, mas a gente já está fazendo várias coisas juntos, já tem os grupos dentro do esquadrão. Interessante. Né? E que está bem interessante. O Lucas até, você colocou no chat ali, né, o link, né? Eu coloquei para o pessoal, vocês conseguiram ver, pessoal? É ali a página do Latos, né? latos.edbox.com. E aí ali tem toda a grade, né? Tem toda a grade, o período, né? Um curso de 2 meses, com acompanhamento diário na parte da manhã, com aulas teóricas à noite. Sim. E, enfim. Vocês conseguiram ver no chat aí, pessoal? Em parceria com o Esquadrão e a Modal. Só ver se o pessoal conseguiu receber aí. Receberam. Eu tô vendo o que você mandou. Mas eu não sei se o pessoal recebeu. O pessoal tá então, me confirmando assim, aí. Show. No curso a gente aborda profundamente tudo isso que eu falei e muito mais, né? Infelizmente o nosso espaço é curto aqui, né? Porque tem tanta coisa para se falar, né? Mas já vale para todo mundo, Lucas, até você que opera também, cara, começar a prestar atenção em tudo que foi comentado aqui, para você ver o quanto esses pontos são importantes, o quanto, às vezes, uma mudança de pensamento, uma mudança de interpretação que você faz em cima do que está acontecendo no mercado, muda a sua forma de agir, muda os seus possíveis resultados no mercado. Perfeito, ótimo. Para finalizar, Solax, que para não deixar o pessoal na mão, que teve gente que pergunta claro, que a gente teve. Eu tô tranquilo. A gente teve um fluxo grande, vou dizer que as questões, se fossem times and trades aqui, teriam rompido muito bola aqui. As perguntas aqui, o fluxo foi intenso. Mas vamos lá, só para não deixar o pessoal na mão. Também comentando do curso, né, eu acabei enviando aí para o pessoal, mas se no seu operacional você chega a operar algum outro ativo, principalmente falando aí dos ativos estrangeiros, ativos internacionais, né, você chega a operar, comprar no mercado internacional, se o teu tipo operacional é pendurando ordem ou agredindo, e se em relação ao tape reading de uma maneira geral, consegue verificar alguma mudança grande no mercado por causa dos robôs. Chegaram a citar que devido à quantidade de robôs, né, os algoritmos, o tape reading mudou muito, né? Então, como que você vê o tape reading para frente, aqui para o futuro, vamos dizer assim, né? Daqui para frente, e só voltando ali, se você chega a acompanhar o mercado estrangeiro e opera mais de maneira passiva ou agredindo mesmo? Eu sou um player muito agressivo. Eu acho que todo mundo tem que ser quem opera tape reading tem que ser agressivo. Viu a oportunidade, você tem que ir lá e agredir. Você não pode simplesmente pendurar a hora e esperar que alguém venha e te agrida. Isso pode nunca acontecer e o mercado ir embora e você, que nem o João Homem fala, que assim, você fica no ponto de ônibus. Né? E a pior sensação do mundo é você ficar no ponto de ônibus. Você enxergou a operação, você viu tudo certo, mas você pendurou a hora e não agrediu. Eu prefiro pagar meio ponto a mais e estar dentro do movimento, se eu acredito no movimento, do que ficar pendurado. Eu penduro geralmente para sair. Né? Eu gosto de usar muito compra bid e venda ASC para sair de uma operação.
mas para entrar é sempre agredindo. Acho extremamente importante isso. Né? Quanto a fora, eu opero o mercado americano há um bom tempo, tanto é que eu comecei a aprender leitura de fluxo muito lá no mercado americano. Tá? Então eu me baseei muito no que os caras fazem lá fora para poder interpretar muito melhor a leitura de fluxo tape reading. Tá? Então eu opero lá fora, eu opero SAP e também opero petróleo, tá? Há um bom tempo já, um bom tempo. E quanto a robô, cara, eu acho o robô um negócio sensacional para o mercado. Muita gente é contra o robô, eu sou completamente a favor do mercado. O robô é parceiro, né? Quando tem um movimento com vários players junto, o robô vai atrás, então o robô é um fator de liquidez. O robô fecha spread de mercado, isso é positivo, né? Porque então fica com um buraco no book. Né? Quem opera dólar sabe que o spread mínimo do dólar é meio ponto, o robô sempre deixa esse spread fechadinho, dificilmente o robô deixa o dólar com um ponto e meio, e quando deixa é porque o mercado está sem motivador, e aí o robô também não atua. Tá? Sim. E no nosso mercado aqui a gente tem muito pouco robô. Né? Você pega o mercado americano, 70% é robô, 60%, 70% é robô, e todo mundo vive de mercado. Aqui é 20%, se for, acho que é muito menos até. Então, assim, e a gente vive também e vai continuar vivendo. Robô é bom para o mercado, ao contrário do que muita gente pensa, robô traz liquidez, robô é parceiro, né? Robô fecha spread. Então eu não vejo como negativo, pelo contrário, eu vejo como muito positivo. Tá? E todo mundo deve enxergar da mesma forma. O robô é bom para o mercado. Né? Lucas? Acho que travou a máquina aqui. Ó. Eu estou ouvindo. Ah, não, acho que está aqui. Lucas, está me ouvindo aí? Tá conseguindo me ouvir? Agora estou te ouvindo. Aqui. Agora voltou. Ah, não, beleza. Acho que tinha caído. Tinha dado uma... Mas encerrando... beleza. Beleza, mas só encerrando o assunto do robô, cara, robô é importante para o mercado. Acho que todo mundo tem que olhar com o robô de uma forma positiva, não negativa. O robô não atrapalha o mercado. Tem muita gente que gosta de tirar o robô do book e tal, porque o robô atrapalha. Não, cara, deixa, o robô é importante, o robô é liquidez para o mercado. Tá? Sim. É muito importante, o robô faz parte do metajogo do mercado. Então isso é importante. Perfeito, perfeito. Mais algum insight que queira passar em relação ao tape reading, ou em relação ao curso mesmo, né? Pode ficar à vontade, a gente tá passando aí para o pessoal. Eu acho que assim, no link que foi passado aí, a gente tem todo o detalhe, tem toda a grade de programação do curso. Lembrando que esse curso, pessoal, em junho, a gente tem um evento ao vivo aqui em São Paulo, né? Que é um dia inteiro, a gente vai estar todo mundo junto, com vários palestrantes, né? Tenho certeza que o pessoal da Anelógica vai estar lá junto com a gente e tudo mais. A gente vai passar um dia todo junto falando de mercado, conhecendo pessoas de mercado, a gente vai ter vários palestrantes de mercado. Então, assim, vai ser um evento bem interessante aí. É o primeiro evento ao vivo que a LAS faz de um curso, né? Em parceria com a Modal e com o Esquadrão. Tá? Então vai ser interessante, é um curso bem diferenciado, é um curso que está tendo um pré-curso, depois tem todo o curso, que são 2 meses de curso, com acompanhamento diário pela parte da manhã, então a gente vai estar todo dia junto, vendo o que é aprendido na teoria, na prática todos os dias, né? Vai sentir o dia a dia de um trader profissional, e depois disso tudo a gente continua junto nos grupos e tudo mais, e depois ainda em junho a gente tem um evento de encerramento aí, tá? Então quem tem dúvida da grade, dá uma olhada no link que o Lucas postou no chat ali, tem toda a grade do curso e tudo que a gente faz. E assim, independente de curso ou não, tá aí meu e-mail, a galera pode me contactar, eu vou ter o maior prazer em responder todo mundo. Acho que quem me conhece sabe o quanto eu sou solícito com essas coisas, eu gosto de responder, eu gosto de falar de mercado, eu gosto de dar atenção para todo mundo nesse aspecto aí. Tá? Então quem tiver mais dúvidas e tudo mais, não precisa ficar enxavido não, pode mandar bala, pode mandar bala, me mandar e-mail aí que eu vou ter o maior prazer de responder todo mundo, tá, Lucas? E acho que é isso, cara, acho que é isso, se não tiver mais dúvidas aí, se tiver mais dúvidas eu estou à disposição, se não, estamos aqui. Beleza, beleza. Agradeço a todos, né, agradeço a presença de todos, né, de estar à noite aqui, né,
ouvindo falar sobre o mercado aí, mas acho que é sempre importante. Quem gosta sabe que é sempre válido, né? Perfeito, perfeito. Com certeza aprendemos aí bastante hoje, Latos. Para quem questionou pelo chat, nós gravamos, né? Então vai estar disponível esse webinário no nosso canal de vídeos. Eu vou estar passando aí para vocês no chat. youtube.com/nelogica. Passo o meu contato caso queira aí falar sobre os webinários, treinamentos que nós fazemos aí também, né? Quero agradecer, Latos, pela tua disponibilidade hoje estar participando aí conosco. Imagina, eu que agradeço, prazer treinamento, hoje, viu? Perfeito. E qualquer coisa aí, estamos à disposição. Vocês têm o contato aí do parceiro aí do Latos, né? Disponibilizei também o link. Então, espero que tenham gostado bastante. Certamente foi uma noite de bastante aprendizado. E ficamos à disposição, né? Entre em contato aí que nós, com certeza, aí, como o Latos falou, nós somos solistas e conseguimos atender. E, de novo, para quem perguntou, né, a palestra vai ficar disponível. Nós gravamos, vai estar disponível aí no nosso canal no YouTube. E para finalizar, Latos, o pessoal brincou até no chat para você mandar um abraço para o Amaranto, né, que seria uma piada interna. Eu realmente estou por fora, mas eu vi que o pessoal perguntou bastante. O Amaranto é um dos alunos do pré-curso, né? Figuraça, ele vive fazendo uns stickers meus aí de Telegram. Um abraço para ele. Ele até mandou uma mensagem aqui no Zap, mandar um beijo para ele. Um beijo para o Amaranto aí, né? Figuraça. Beleza, então. Esse é o ritmo como acontece as coisas no grupo lá. Pessoal animado, dedicado, sabe? Então é pessoal do bem, né? É isso que faz as coisas acontecerem no mercado aí. Tranquilo, então. Então, um abraço a todos, pessoal, de novo aí, um agradecimento ao Latos por disponibilizando o seu tempo para falar um pouco sobre o mercado hoje. Vou ficar à disposição, qualquer coisa, só entrar em contato que a gente auxilia quem tiver mais dúvida, tá certo? Um grande abraço a todos, tchau, tchau, uma boa noite. Um abraço, pessoal, um abraço a todos aí, tanto do acompanhamento quanto do curso atual. Hein? Um abraço e uma ótima noite a todos aí.